Eu tava pensando, eu vou preparar a galera já, quem for assistir o filme depois, né? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de drama? Você já desidratou assistindo um filme muito pesado, arrastado, com sofrimento humano no talo? Se não, eu te convido a um desafio aqui para assistir um filme que vai testar todo o seu estoque de lenços e papel higiênico. Bora também falar um pouco sobre uma questão diplomático-política envolvendo a Turquia e a União Europeia. Bora comigo! Milagre na cela 7. Yedi Kostakmudze. Se é que o meu turco está nos seus melhores dias. Filme de 2017, dirigido por Mehmet Ada Öztekin e protagonizado por Aras Bulut e Neili. O filme é uma refilmagem de um filme sul-coreano, na qual nós temos a adaptação para a realidade da Turquia. O filme se passa nos anos 80, quando o país vivenciava um regime de ditadura militar, com o nosso protagonista Memo, um homem com deficiência mental que possui uma filha de 6 anos, chamada Ova. Ele trabalha, ali tentando ganhar uns trocados em algumas festas, por exemplo, vendendo maçã do amor, vivendo junto com sua avó. Ele não tem mais a companheira, a mãe de sua filha, e nem os outros parentes correlatos a ele são explicados o que fim tiveram ao longo da trama. Fato é que, em uma festividade de celebração de Dia das Crianças, com uma pompa, todo um movimento militar, ele acaba já criando um pequeno estranhamento com um militar de alta patente, por causa de um entrave envolvendo uma mochila que a sua filha, Orva, queria tanto, e o general comprou antes dele na mesma loja, sendo que era o último exemplar. Com a sua questão mental, deixando ele bastante no seu mundo particular, com pouca noção da realidade, ele acaba sendo muitas vezes sacaneado pelas crianças, tratando ele como louco, como idiota. E numa dessas vezes, onde ele estava ali, trabalhando como pastoreio, como cuidador de ovelhas, ele um dia encontra a filha do general, este mesmo, do personagem com o qual ele já teve um pequeno entrave no início do filme, e ela, de novo na inocência de achar engraçado um adulto que aparentemente tem cabeça de criança, começa a brincar com ele como se fosse um pega-pega, e ela vai fugindo para uma região costeira, subindo em algumas pedras, aonde ela acaba escorregando, batendo a cabeça e morre. Memo sai em busca dela para tentar socorrê-la e a pega trazendo na água, dentro das suas limitações cognitivas, tentando ali entender que ela está dormindo ou fazer com que ela acorde logo, até que chegam as pessoas, inclusive o pai da garota, conhecidos, familiares, e ao ver a cena, o deficiente mental segurando a garota em seus braços, morta com a cabeça ensanguentada na beira da praia, nitidamente só tinha um quadro: Memo assassinou a garota. Este será o desenrolar da trama, aonde ele acaba sendo preso, passando por processos de tortura dentro da prisão, e a questão de, afinal, pode uma pessoa com um grau de deficiência mental ser responsabilizado por um crime, independente de sabermos, nós que estamos observando o filme, sabermos da sua inocência, mas há uma série de discussões envolvendo essa questão da doença mental, da questão carcerária e da pena de morte. Sem ter a real percepção do que está acontecendo, Memo acaba sendo preso e nos bastidores do seu julgamento, por causa do alto escalão, da alta patente do pai da garota envolvido, há nitidamente por parte dele militar uma vontade de que Memo seja condenado em tribunal à sentença de morte e usará a morte dele como uma propaganda, como um esquema para utilizar de forma de força, mostrar justiça sendo feita independente de quem seja.
Durante todo este transpassar do filme, nós vivenciaremos o drama dele, da separação de sua filha e a sua avó, né, na qual eles ficam impedidos de se verem, mesmo com visitas, porque Memo é tratado como o pior tipo de crime, o pior tipo de criminoso que poderia estar dentro do sistema de reclusão, e o gradativo processo, né, de reconhecimento por parte dos presidiários, cada um com a sua história particular, de que talvez Memo realmente não tivesse condições mentais de ser a pessoa responsável pelo crime. Aproveitando o embalo do filme, nós vamos destacar aqui a questão da Turquia, especificamente o seu trâmite burocrático para inserção dentro da União Europeia. Primeiro, eu quero deixar claro aqui duas confusões muito clássicas quando se fala de Turquia e questão geográfica do país. Presta atenção, hein? A Turquia, ela não é um país de etnia, cultura árabe. Muitas vezes a gente associa achando que turcos e árabes, entre aspas, são a mesma coisa, o mesmo povo. Não são. São culturas distintas, idiomas, histórias diferentes. E dois, e aí talvez a grande dúvida do esquema, a Turquia, afinal, ela é um país europeu? Sim e não. A Turquia é um país que está partindo em dois continentes, ela está territorialmente localizada em dois continentes, sendo que a parte europeia é a cidade de Istambul e a sua maior parte, na verdade, está na porção asiática, já no território do Oriente Médio. A proporção, quando você vê no mapa, ela é bastante desigual. Repare que é algo em torno de uns 5% mais ou menos, né, na porção europeia. Então, óbvio que, territorialmente falando, dá para falar que ela é muito mais asiática. Mas a gente, né, constata, né, conclui que a Turquia é justamente o elo cultural de conexão entre o mundo europeu com o mundo árabe, asiático no Oriente Médio. Essa mescla cultural faz com que a Turquia, né, tenha uma participação histórica em ambos os territórios, tanto na Europa quanto na porção do Oriente Médio. E a Turquia, ela faz parte de muitos acordos, participa de vários itens junto aos países europeus. Se você gosta de futebol, por exemplo, se você reparar, os times turcos, a seleção turca de futebol, eles disputam jogos com os demais países europeus. Hoje nós falaremos sobre a questão burocrática do pedido de ingresso da Turquia dentro da União Europeia, o bloco econômico mais forte que nós temos no globo todo, pensando não só em número total de participantes, né, os seus 28 membros, a partir de 2020, com a saída do Reino Unido caindo para 27, mas o seu todo potencial de influência econômica e política. Primeiro, vamos entender que todas essas polêmicas envolvendo o ingresso da Turquia dentro da União Europeia, ele já é bastante antigo, é um pedido dos anos 1980, que até então vem sendo postergado, negado, enrolado por parte da cúpula política da União Europeia. Primeiro, vamos fazer dois lados. Por que a União Europeia nega o pedido da Turquia? E dois, nós vamos fazer o porquê implicitamente, o que embaixo dos panos, vamos dizer assim, pesa para a Turquia não ser ingressa dentro da União Europeia. Posição formal. A União Europeia diz que ela, a Turquia, não pode fazer parte da União Europeia porque ela não contempla, não engloba todos os 5 critérios básicos de ingresso no bloco. Critérios básicos, entendendo que são 5, mas apenas um a Turquia não se enquadra. Eu vou citar para vocês todos os 5, incluindo os 4 na qual a Turquia ela está já, né, com o carimbo confere. Para ser membro da União Europeia, tem que ser um país democrático, ou seja, a população dos países deve ter acesso à escolha da liderança política, independente de ser monarquia, república, parlamentarista. Os líderes políticos, mesmo pensando em questão, por exemplo, das monarquias, onde o poder ele é hereditário, algum cargo da participação executiva tem que ser a partir de eleição, a partir de voz dada à população. 2.
Você precisa ser um país laico, ou seja, laicidade é a ideia de que a religião ela não pode participar do Estado, não pode ser imposta à população. A igreja ela não deve fazer um papel concomitante junto às lideranças governistas, ele não pode ter influência nas decisões, como foi, por exemplo, no período da Idade Média. 3. Tem que ser um país que preze por ações de sustentabilidade ecológica, que propague ideias de economia verde, de desenvolvimento de reciclagem, programas de reutilização de material. 4. Tem que ser países que tenham estabilidade econômica. Não serão ingressos países que estejam num contexto de crise. Dentro já na União Europeia, entrando em crise é outra situação, mas o ingresso é para países que apresentem uma economia estável. E o 5º ponto, aquele na qual a União Europeia justifica o porquê ela, a Turquia, não pode ingressar no bloco, é o fator pacificidade. A Turquia ela tem um problema mal resolvido na sua porção sudeste com o povo curdo. Curdos são um grupo, uma etnia que está ali em vários países do Oriente Médio e reivindicam a criação de um país para eles mesmos. Os curdos eles ficam localizados também no Iraque, na Armênia, no Irã, na Síria e na Turquia. Sendo que todos os países basicamente têm o mesmo tratamento com os curdos, de não aceitação de seus pedidos de independência e uso de opressão, inclusive com mais força. Além da questão curda, a União Europeia diz que o fato de ela, a Turquia, fazer fronteira com Iraque e Síria, países onde há instalação de grupos como Estado Islâmico e ideias de que há propagação de grupos de viés terrorista, faz com que fazer ampliação para a Turquia tornaria ela, a União Europeia, um local com uma fronteira que não trará pacificidade a todos os demais membros. Por outro lado, nós temos que entender os por baixo do pano da questão, né? Fato é que, em aspecto político, a Turquia não seria tão desejada dentro da União Europeia, já que ela possui um grande contingente populacional. O Parlamento Europeu, o órgão político que comanda, toma as decisões do bloco, ele é montado a partir de uma proporcionalidade do tamanho das populações. Ou seja, países mais populosos teriam mais representantes. Menos populosos, menos representantes. A Turquia, se ingressasse na União Europeia, se tornaria a segunda maior bancada política, porque a população da Turquia só é menor do que a Alemanha dentre todos os países membros da União Europeia. Além do que, há uma questão de bastidores xenofóbicos, porque a gente tem a maior parte da população turca seguidora do islamismo, uma religião que já é bastante conhecida dentro da União Europeia, já que há vários povos de origem muçulmana vindos principalmente da África, durante esse período de migração das antigas colônias para o continente, e há um contexto bastante xenófobo, de preconceito e discriminação contra os seguidores desta religião. Destacando ainda que todos os países signatários da União Europeia têm a possibilidade, entendendo possibilidade não como obrigatoriedade, eles têm a possibilidade de assinarem o Acordo de Schengen. Schengen, a cidade no Luxemburgo, onde foi assinado, que é um acordo que determina a livre circulação de cidadãos entre os países signatários. Ou seja, se a Turquia assina o acordo de Schengen, haverá ainda liberdade desburocratizada de circulação de população turca entre todos os outros membros europeus do acordo de Schengen. Então é uma questão que vai muito mais para um aspecto de não aceitação de culturas diferentes, vamos chamar assim de uma política de viés nacionalista, do que realmente um aspecto tão político. E aí, você sabia dessa já? Você já assistiu o filme? Deixa aqui nos comentários o quanto você acha que desidratou no filme. Bom, beleza, gente? Eu espero você no nosso próximo vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Você já contou para os seus amigos do canal aqui? Dá um toque para eles lá, chama eles para cá. Vamos assistir o vídeo junto comigo? Até a próxima. Tchau, tchau.